Meu nome é Helena Campos. Se você me visse hoje, aqui no meu café, arrumando os bolos na vitrine, talvez pensasse que minha vida sempre foi assim, tranquila. Mas a paz que eu tenho hoje foi construída sobre as ruínas de uma grande dor. E a minha maior vitória não foi celebrada com festa, mas com o silêncio de um recomeço. Durante 12 anos, minha vida teve um único centro: meus pais. Eu era a caçula. A que ficou em casa, em Belo Horizonte, enquanto meus irmãos, Ricardo e Beatriz, foram buscar a vida em São Paulo. Ricardo, o gênio das finanças. Beatriz, a advogada implacável. E eu, a Helena, a cuidadora. Não digo isso com ressentimento. Na época, eu via como minha missão. Era eu quem conhecia o horário de cada remédio, quem sabia que o pai gostava do feijão mais cozido, quem percebia pela respiração da minha mãe se a noite seria difícil. A casa dos meus pais era o meu mundo. O cheiro do café passado de manhã, o barulho da televisão com a novela das 6, as tardes lendo para o meu pai quando a visão dele começou a falhar. Essas pequenas coisas eram o meu tesouro. Meus irmãos ligavam nos aniversários, mandavam presentes caros no Natal. Vinham 1 ou 2 vezes por ano. Tiravam fotos, diziam como meus pais pareciam bem cuidados e voltavam para as suas vidas ocupadas. E eu ficava. E eu amava ficar. Quando meu pai se foi, meu mundo rachou. 6 meses depois, minha mãe, de pura saudade, foi encontrá-lo. E então meu mundo desabou. No meio do meu luto, no vazio ensurdecedor da casa, meus irmãos voltaram. Mas não voltaram para me consolar. Voltaram para resolver o que eles chamavam de burocracia. A leitura do testamento foi na sala de jantar, na mesma mesa onde por tantos anos eu servi o almoço para os nossos pais. O advogado, um homem que eu nunca tinha visto antes, falava com uma voz fria e impessoal. Eu mal conseguia me concentrar, as memórias ainda doíam, mas então uma frase me trouxe de volta à realidade. A casa, o único imóvel da família, e todas as economias que meus pais juntaram com tanto sacrifício, seriam divididas integralmente entre Ricardo e Beatriz. Meu nome não foi citado. O advogado fez uma pausa e continuou, dizendo que, por um anexo, a mim eram destinados os álbuns de família e os móveis do meu quarto. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. Eu olhei para o Ricardo que ajeitava o nó da gravata, evitando meu olhar. Olhei para Beatriz, que tinha um sorriso mínimo, quase imperceptível, de pura satisfação. Foi ela quem falou primeiro. Helena, a gente sabe que você não tem experiência com essas coisas, com dinheiro, com inventário. Seria muita dor de cabeça para você. A gente decidiu te poupar disso. Ricardo completou. É o melhor para todos. Nós vamos vender a casa e investir. Você não precisará se preocupar com nada. Eles me poupando? Eles que estiveram ausentes por mais de uma década estavam me poupando de ter um teto sobre a minha cabeça? A humilhação foi tão profunda que paralisou minha voz. Eles haviam planejado tudo. Nas últimas visitas, enquanto eu me desdobrava nos cuidados, eles se aproveitaram da fragilidade dos meus pais para reescrever o futuro. Eu não gritei. Eu não chorei na frente deles. Eu não os acusei de nada. Uma força que eu não sabia que tinha tomou conta de mim. Eu me levantei, peguei a caneta e acenei todos os papéis que eles me deram. Entreguei a eles as chaves da casa onde eu nasci. Fui até meu antigo quarto, coloquei as caixas com os álbuns de fotos e algumas roupas numa mala e saí pela porta de frente sem olhar para trás. Naquele momento, eu não tinha nada. Mas pela primeira vez na vida, eu senti que a minha liberdade começava ali. A casa, o dinheiro, aquilo era só o patrimônio deles. A minha verdadeira herança, o amor, a decência, a força dos meus pais, essa eles não podiam me tirar. E era com ela que eu ia recomeçar. O primeiro mês foi o mais difícil da minha vida. Aluguei uma kitnet minúscula no bairro Santa Teresa, um lugar que mal cabia a minha cama e o meu fogão. O silêncio era meu companheiro constante. Eu acordava no meio da noite achando que tinha que verificar se a minha mãe estava coberta.
Eu chorava de saudade, de medo, de solidão. O pouco dinheiro que eu tinha guardado estava acabando. Eu procurei emprego, mas quem contrata uma mulher de quase 40 anos cujo único currículo era cuidar dos pais? Numa tarde de desespero, sentada no chão da minha pequena cozinha, eu abri uma das caixas que trouxe. Era um caderno de receitas da minha mãe. A letra dela, já um pouco trêmula, estava ali, e o cheiro do papel me transportou de volta para a cozinha da minha infância. Foi ali, naquele instante, que eu tive uma ideia. Eu não sabia administrar fortunas, mas eu sabia fazer o melhor bolo de fubá do mundo, o bolo da minha mãe. No dia seguinte, usei meus últimos trocados para comprar os ingredientes. Fiz um bolo só. O cheiro que encheu a kitnet era o cheiro de casa, de esperança. Cortei em fatias, coloquei em embalagem simples e saí para vender na vizinhança, de porta em porta. Muitas portas se fecharam. Mas uma senhora, Dona Lúcia, comprou um pedaço. No dia seguinte, ela me esperava na porta. Queria outro. E queria saber se eu fazia pão de queijo. Foi assim que começou. De um bolo, passei para 2. Do pão de queijo, fui para as broas, para os doces. Minha pequena cozinha virou uma microfábrica de afeto. Eu acordava às 4 da manhã e ia dormir depois da meia-noite. O cansaço era imenso, mas pela primeira vez eu estava construindo algo meu. Cada cliente satisfeito, cada elogio era um tijolo na construção da minha nova vida. Juntei dinheiro por 2 anos, centavo por centavo. Com essa economia, aluguei uma pequena loja, quase um buraco na parede, no mesmo bairro. Pintei as paredes, coloquei 2 mesinhas e uma vitrine. Chamei o lugar de Cantinho da Helena. No dia da inauguração, eu estava apavorada. E se ninguém viesse? Mas eles vieram. Dona Lúcia foi a primeira. Depois vieram os outros vizinhos e eles trouxeram amigos. A notícia do meu cantinho se espalhou pela cidade. As pessoas não vinham só pela comida. Elas vinham pela conversa, pelo ambiente de paz. O meu café virou um refúgio. Eu ouvia histórias, compartilhava sorrisos, fiz amigos que se tornaram a família que eu escolhi. Um dia, anos depois, o telefone do café tocou. Era o Ricardo. A voz dele estava diferente, cansada. Ele e a Beatriz tinham vendido a casa, mas o dinheiro, em vez de uni-los, os envenenou. Brigaram feio, desfizeram a sociedade. Ele tinha perdido boa parte do dinheiro em investimentos ruins. Beatriz estava envolvida em processos judiciais. A antiga casa da família estava abandonada, se deteriorando. Ele não me ligou para pedir perdão. Ligou para me pedir dinheiro emprestado. Eu ouvi tudo em silêncio. E com a voz mais calma do mundo, eu disse: Ricardo, eu sinto muito por tudo que aconteceu com vocês. Mas o dinheiro que eu tenho hoje veio do meu trabalho, de cada bolo que eu vendi. Ele já tem um destino. Desejo que você encontre o seu. E desliguei. Não havia raiva no meu coração, apenas a constatação de um fato. A justiça, às vezes, não vem de um tribunal. Ela vem da vida. Hoje, quando eu olho para trás, eu não sinto mágoa. A ganância dos meus irmãos me tirou uma casa, mas me deu o mundo. Me forçou a descobrir uma força que eu não conhecia. Me ensinou que a gente não herda um futuro, a gente constrói um. Minha herança não foi um testamento. Minha herança foram as mãos da minha mãe me ensinando a sovar o pão, a honestidade no olhar do meu pai, a resiliência que eles me mostraram todos os dias. E essa é uma fortuna que dinheiro nenhum pode comprar e que ladrão nenhum pode roubar. A minha batalha foi silenciosa, mas a minha paz, hoje, faz um barulho lindo.